Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Bloco em Bloco. Esse é um programa onde nós falamos sobre a alvenaria estrutural, um dos sistemas que mais tem crescido no Brasil nos últimos anos. E entender hoje especificamente, estou fixando aqui para todos acompanhar, a gente quer responder qual que é o melhor sistema para o novo Minha Casa Minha Vida. Malu, boa noite. E a gente vai entender como que a alvenaria estrutural se encaixa nesse sistema, por que a alvenaria estrutural cresceu tanto com esse programa, tá? Eu vou falar, lógico, com um olhar de projetista de estrutura, não vou falar com olhares governamentais e nem de financiamento, a gente entender como que a gente dá para trabalhar mais e aproveitar esse programa. A gente quer entender isso, essa dinâmica, Elis, Vinícius, essa dinâmica do programa Minha Casa Minha Vida, o novo Minha Casa Minha Vida, né? Não é mais Minha Casa Minha Vida, mudou o nome. Eu mantive o título da palestra só para que haja uma conexão com o que é o programa e como a alvenaria estrutural pode contribuir nesse processo de melhoria. Se a gente voltar um pouquinho, em 2008, na verdade, o programa Minha Casa Minha Vida ele foi criado em 2009. Havia um déficit habitacional de cerca de quase 8 milhões de moradias. A gente ainda tem um déficit, né? Não só quantitativo, quanto qualitativo. A gente tem um déficit absurdo de construções, mas se a gente pegar esse número, eram de cerca de 8 milhões de moradia, e essa é a intenção do programa. Mas mais do que dar moradia, né, o Minha Casa Minha Vida ele teve essa função durante todo o tempo que ele existiu. Agora, o novo programa chama Casa Verde e Amarela. Não quero entrar em questões políticas, tá? Estou falando do ponto de vista estrutural e do ponto de vista do que nos interessa, que é de engenharia, pelo menos a mim, é entregar cada dia mais moradias. Boa noite, Ricardo. Moradias que entreguem minimamente, né? E aí está a norma de desempenho para nos ajudar nesse processo, que entregue condições de moradia de qualidade. Inclusive, uma das diferenças do programa Minha Casa Minha Vida para o Verde e Amarelo é que o Verde e Amarelo ele aborda mais coisas, aborda inclusive a regularização de imóveis, reformas, melhorias de qualidade. Boa noite, o Azevedo, Lucas, o Azevedo. Então aborda coisas a mais. Se isso vai funcionar, não vai, quais são os processos, aí são outros 500, mas para a gente entender como a alvenaria ajuda nesse processo. João, boa noite. O Minha Casa Minha Vida, então, é um programa que oferece incentivos governamentais de duas formas para as construções. Uma das formas é o subsídio, dependendo da faixa, então ele era dividido, Minha Casa Minha Vida, em 4 faixas. Boa noite, Vitor. Faixa 1, faixa 1,5, o professor Elieta aqui com a gente também, que estava com a gente lá no Meio e Meio, participou da live, onde consigo as normas do CVA. O que é CVA, Antônio? Leonardo. Do Casa Verde e Amarela? Tá. O Casa Verde e Amarela, ele foi regulamentado ontem, né? Então, as regulamentações estão vindo ainda com esse processo. Ontem saiu a primeira regulamentação. Na minha cidade estão todas sem condições de moradia de qualidade, os construtores fugiram bastante do escopo. E isso a gente precisa corrigir. Eu quero entender como que a alvenaria ajuda nesse processo, tá? Inclusive, é um dos motivos do Casa Verde e Amarela ele ter ampliado para questões de melhorias, não só produção de unidades, mas também melhorias. E a possibilidade de reforma do banheiro, e da regulamentação de todas essas moradias, né? Que as pessoas tenham acesso à documentação, por exemplo, dos seus imóveis, e assim vai. Tá? Então, esse é um dos pontos do programa. Então, oferece subsídios. Não estou dizendo que isso funciona ou não funciona, só como que é o programa. Porque tem gente que às vezes falou que deu subsídio, mas aumentou o preço do imóvel e assim vai. Mas deu subsídio e taxas de juros menores do que a média do mercado, portanto subsidiado pelo governo para que tenha mais moradia disponíveis. Nesse processo, vamos entender, primeira coisa, como atenderam a demanda de moradia com qualidade
em um prazo curto. Uma das opções, não é a única, lógico, uma das opções são as construções em alvenaria estrutural. E lá dentro tem as regras, né? A área mínima de moradia, e devo respeitar, enfim. Ô, John, as lives não têm ficado gravadas todas, algumas sim, tá? Mas às vezes fica um pouquinho tempo após a live, a gente retira. Por isso que tem, a partir de faixas de 1,8 mil reais por família. E aí entra outro fator. 1,8 mil reais de renda familiar, a gente sabe que é uma renda baixa. É a realidade do nosso país. Então, a gente entra no desafio de oferecer construções seguras, construções que dê condição de habitação, e aqui está o colega da CETEC Enge, o grande Coelho, né? Que é um dos escritórios aqui na Soma, tem vários escritórios no país, mas é um dos escritórios que trabalha fortemente no sistema de alvenaria estrutural, e a demanda tem crescido cada vez mais. Mas vamos voltar, o porquê que a alvenaria estrutural versus Minha Casa Minha Vida tem se despontado como uma das grandes possibilidades. Então é isso, construções mais baratas, eu preciso enquadrar essas moradias dentro de um custo de tabela estabelecido pelo governo, mas ao mesmo tempo eu tenho que respeitar as normas, né? As normas técnicas todas, inclusive áreas mínimas, alguns banheiros com acesso PCD, enfim, tem uma série de regras para quem vai construir no Minha Casa Minha Vida, e preciso respeitar isso, e com prazo curto. Né? Se eu tenho um déficit de quase 8 milhões de moradia, eu não posso ficar esperando 4 anos para entregar um edifício em determinadas regiões. Eu preciso entregar isso de uma maneira mais rápida. Então, casa com alvenaria. Economia, velocidade, qualidade e condições de habitação de qualidade. Sempre que eu cito isso, condições, Rangel, alvenaria é ruim. Eu moro numa casa de alvenaria estrutural. A minha casa em alvenaria estrutural há 10 anos nessa casa, tá? Então, eu não moraria em algo que eu não recomendo. O que a gente precisa fazer é dar condições adequadas de projeto e de uso dessa edificação. E aí, que bloco que eu uso? Aí a gente tem opções, eu posso usar um bloco cerâmico, em casas térreas menores, cabe muito bem, e edifícios, porque voltando para Minha Casa Minha Vida, ele tem 4 faixas. Faixa 1, faixa 1,5, faixa 2 e faixa 3. E essas faixas, muitos clientes procuram esse tipo de estrutura, muitos, Vini, muitos, e muitos clientes, aqui eu estou em Campinas, muitos clientes em regiões bem diferentes, né? O Antônio está comentando aqui, morto dia quente demais aqui no Ceará. E o Ceará, para regiões tão distintas como o Ceará, você vai em Tocantins, Palmas, quentíssimo, vai em Belém, quente, Manaus, muito quente, várias regiões úmidas e quentes. A alvenaria, ela tem um excelente desempenho térmico, tá? Um excelente isolamento térmico para as diferentes regiões bioclimáticas do país. Aí já é uma das vantagens em relação a outro sistema, que é concorrente direto da alvenaria, no caso da Minha Casa Minha Vida, que seria as construções em parede de concreto moldado em loco, que na maioria das vezes atende, sim, mas do ponto de vista térmico, a alvenaria, sem dúvida, tem um comportamento muito melhor. Acústico também, até porque as pessoas são um pouco maiores, tá? E aí a gente vai dando essas condições de habitações. Por exemplo, eu tenho uma demanda muito grande de habitação em Cuiabá. Cuiabá é uma região muito quente. Adianta eu oferecer uma construção que vá atender aquela moradia, mas que 1, 2 anos o morador tenha que, para manter a temperatura agradável, porque é uma coisa que a gente, na minha cabeça, ainda não faz sentido. A gente constrói edificações altamente suscetíveis à absorção de calor e depois gasta muita grana com ar-condicionado para manter as temperaturas um pouco dentro do que a gente espera, né? Então, eu preciso me preocupar em relação a essa questão climática, sem dúvida nenhuma. Aí, dentro desse processo, ainda da Minha Casa Minha Vida, respondendo, já que eu tenho essas 3 faixas,
não só essa de entrada, que é aquela faixa que o governo, inclusive, entrega as unidades, é uma parcela bem pequena para as famílias, eu posso ir para a faixa 1,5, que vai crescendo a renda e assim vai. Tá? A Andressa está perguntando assim: a alvenaria estrutural facilita a proliferação de mofo, micro-organismo, ou não tem ligação? Não tem ligação nenhuma, Andressa. Até porque se você for pensar, a gente tem que sempre pensar nisso. O que está acontecendo é que numa construção convencional é alvenaria, só que ela não tem função estrutural. Eu tenho lá o mesmo bloquinho cerâmico, o mesmo bloquinho de concreto, o mesmo elemento. Então, do ponto de vista de proliferação de mofo, micro-organismo, estão ligadas diretamente à impermeabilização a sistemas construtivos. E a alvenaria permite isso com tranquilidade, né? Então não está ligado com isso. O Vini Ramos está perguntando: é necessário mão de obra especializada para fazer esse tipo de estrutura? Nós fizemos uma live ontem só sobre esse assunto. E sim, precisa. Mas não é só a alvenaria. Qualquer sistema precisa de uma mão de obra especializada. O que a gente explicou na live sobre mão de obra é que treinar a mão de obra para a alvenaria é extremamente simples e fácil, né? A Aurelia está perguntando: nessas modalidades, deve ser de Minha Casa Minha Vida, é mais comum bloco concreto ou cerâmico? Qual é mais usado para essas casas? Orieta, vale a mesma coisa independente de ser Minha Casa ou Minha Vida. A primeira pergunta, quando eu vou escolher se é cerâmico ou concreto, se é para Minha Casa Minha Vida ou se é para o Casa Verde e Amarela, né, que é o novo, ou se é para a casa que você vai morar, a primeira pergunta é: o quão perto você está das fábricas, né? O quão perto você está do fornecedor de bloco cerâmico ou de bloco de concreto? É um primeiro fator. Porque o que me importa, Rangel, qual que é mais barato? Bloco cerâmico ou bloco de concreto? Depende. O que me importa é quanto que eu tenho quanto custa esse bloco na minha obra. Não adianta quanto ele custa lá na fábrica, porque aí eu incluo frete, impostos, aquela coisa toda. Para edificações de menor porte, até 4 pavimentos, eu diria, tanto faz. No cerâmico ou concreto, o que vai me importar, né, é quanto custa na obra para mim. Na prática, normalmente, quando eu tenho mais pedra, o que vale é logística de compra. É isso aí, Rayara. O quanto está lá no ponta. Na ponta, o cerâmico e o concreto, Oreta, atendem aos desempenhos estabelecidos pelo NBR 15571 na maioria dos casos. Cerâmico, acústico, térmico, desempenho estrutural, reforma, quando a gente prevê esse projeto, posicionamento de carga suspensa, armários, redes, essas coisas todas, tá? Então eles atendem. O que acontece é que os dois atendem, mas do ponto de vista térmico, o cerâmico é um pouco melhor. E se o preço tiver igual, opto pelo cerâmico. Se não, você estuda se vale a pena ou não. Mas um dos pontos aqui é que para o empreendedor, o Minha Casa Minha Vida, para que seja viável, né, eu preciso enquadrar dentro de um custo. Então, por exemplo, eu não sei quanto estão os valores mais, mas na faixa 1, o governo que compra a unidade direta da construtora, e eu preciso produzir construções que custem menos que R$99 mil, que era o preço que se pagar pela unidade, por exemplo, tá? Não sei exatamente o valor que está. E aí eu preciso adequar o meu sistema construtivo para isso. Lembrando que eu sou responsável pela construção depois, então eu tenho que entregar esse custo mantendo a qualidade. Se não, vai acontecer uma das coisas que foi um dos grandes problemas do Minha Casa Minha Vida, foram preocupar com a fábrica de unidades, sem se preocupar com a qualidade e a regularização dessas unidades. Na minha cidade é até 130 mil. Bom, Rayara, essa depende um pouquinho das faixas, e lembrando que Minha Casa Minha Vida eram 4 faixas, o Casa Verde e Amarela, que foi aprovado no final do ano passado, e esse ano ele entra em vigor, e as regras estão sendo já adicionadas, são 3 faixas. E muda algumas coisas, tem até uns quadros comparativos já de um sistema com o outro, tá?
Então, tanto faz, Viorita, para Minha Casa Minha Vida, se é edificação de pequeno porte. Eu, por exemplo, a gente tem edifícios projetados aqui em Hortolândia, edifícios de 22 pavimentos, tá? Totais, em alvenaria estrutural, não tem jeito, bloco de concreto, não dá para fazer coisas mais altas assim. Axon Perpétuo está perguntando: Rangel, pode ser usado parede de drywall com parede de vedação e alvenaria estrutural? Pode, e muitas vezes fica viável, tá? É claro, de novo, vai depender do seu momento de compra, do seu fornecedor, mas eu gosto dessa opção de fazer a alvenaria externa em alvenaria estrutural e interna drywall, que eu acho ainda mais prático para fazer a reforma, tá? Vai disponibilizar o link aqui no YouTube para o grupo de alvenaria da maratona. O Lucas está fazendo uma pergunta no YouTube em relação à maratona. Está rolando, vai rolar, né, na semana que vem, a maratona em alvenaria estrutural, a primeira maratona que a gente vai fazer, inclusive, exercício de dimensionamento manual e no TQS. E quem está se inscrevendo na maratona está recebendo de brinde um programa desenvolvido em parceria com a TQS, um aplicativo executável, não precisa instalar nada, é só executar no seu computador, de como calcular uma parede em alvenaria estrutural, um programinha. E eu vou pedir para a equipe mandar aqui para vocês nos comentários e sempre na descrição do vídeo, tá? Para vocês. Então, esse é um ponto importante. Por que esse programa é tão popular no Brasil? Por motivos óbvios, né? Nós temos um déficit quantitativo e qualitativo gigante de construções, a gente precisa suprir essa demanda urgente. Por que a alvenaria estrutural está sendo muito utilizada? É porque ela tem tudo a ver, não é, e aí importante a gente salientar, acaba que a alvenaria tomou um estigma por ela ter sido, e ainda é, muito utilizada nas construções para o Minha Casa Minha Vida e para agora, com certeza, vai ser para o Casa Verde e Amarela, que ela é uma construção para edificações de interesse social, quer dizer, para construções de mais baratas, né? Do ponto de vista de entrada de mercado. Não é verdade. Não é só para construções de interesse social. Cabe muito bem, e eu até diria que não é o Minha Casa Minha Vida que viabilizou a alvenaria estrutural, que cresceu muito o sistema. Eu diria que é o contrário. A alvenaria estrutural é um sistema que possibilitou com que se entregasse, né, junto com outros sistemas, não estou dizendo que é só a alvenaria, estou dizendo que eu prefiro a alvenaria, mas junto com outros sistemas, quem não recebeu, só chamar lá nos grupos da maratona, chama o suporte, não recebi, tá? E pede o programinha. Junto com outros sistemas, ela possibilitou com que se entregasse o que se espera do programa. Mais moradias, mais rapidamente, com um custo menor e atendendo aos requisitos de desempenho. Tá? O Everton falou, hoje eu estou vendo edifício em concreto a uma nova concorrência. Em concreto, sim, as edificações em concreto moldado em loco, por exemplo, é um concorrente da alvenaria, não tem dúvida. Mas eu gosto sempre de comentar que, na verdade, o nosso grande concorrente são construções seguras, econômicas e de qualidade. Os nossos concorrentes, esse déficit habitacional, que medido lá em 2008, era de 8 milhões de moradias. O que a gente precisa é cada vez mais entregar construções, moradias de qualidade, com rapidez, com liquidez. Por exemplo, quando aconteceu esse boom, né, no ano passado, a gente vê porque está faltando material. Você vai comprar material, quem está acompanhando? Você vai lá no depósito, no home center, não sei onde você, no seu fornecedor. Você sentiu que faltou material, além dos preços terem subido bastante, faltou material? Faltou porque teve um boom. Então, o que aconteceu? Muitos clientes falam, Rangel, eu tenho cliente querendo comprar e eu não tenho estoque, porque eu parei. Então, o que precisa fazer? Retomar estoques. E a alvenaria traz essa velocidade. A Rayara está comentando até porque existe a garantia de 5 anos. Rayara, quem estabelece a garantia da edificação de no mínimo 5 anos é a norma de desempenho. Eu até gosto de brincar, o pessoal que trabalha com assistência técnica de consultora chega a arrepiar na hora que a gente brinca isso.
nós temos, quando você compra um eletrodoméstico ou quando você compra um carro, o mais eletrodoméstico, você, quando vai comprar, você não tem a opção da garantia de 1 ano, garantida por lei, aquela coisa, e você pode comprar uma garantia estendida. Você pode ter um exemplo de garantia estendida. Agora eu me pergunto para vocês, por que na construção civil a gente só segue o mínimo? E às vezes nem o mínimo, mas só segue isso aqui, ó. Só 5 anos de garantia? Por que não pode ter uma edificação com garantia estendida? O que vocês acham? Não topa? E aí, para que eu tenha construções com garantia estendida, por que tem carro que tem mais garantia do que outros? Porque não é a confiança a mais ou a menos na montagem. Uma das coisas que eu ouvi, estava ouvindo uma entrevista de um empresário dono de uma grande consultora, e que ele comentou com das dificuldades de crescimento da consultora, uma consultora aqui de São Paulo, foi uma das maiores do país, que quando ele ia para algumas regiões, então quando ele construía no Rio de Janeiro, ou na região Nordeste, ou na região Sul, ele percebia que claramente os jeitos de construir, até o nome das coisas, né, mudavam bastante. Aqui sei lá, aqui em São Paulo, batente chama uma coisa, lá no Rio de Janeiro chama outra coisa, enfim. As formas regionalizadas mudam bastante. Por que é difícil uma construtora ir para diferentes lugares? Estou comparando ainda para falar da garantia. Porque, diferente de uma montadora, eu monto o meu carro aqui em São Paulo e levo para os outros estados. A fábrica não muda de lugar, que muda é o produto. Na construção civil, quem muda é a fábrica. Então, eu estou construindo aqui, agora minha fábrica vai, porque é um processo de montagem. E aí, para que essas garantias pudessem ser ainda maiores, eu precisaria ter, além de materiais cada vez melhores, de mais qualidade, eu preciso ter processos de montagens padronizados, para que a gente consiga escalar esse tipo de coisa, porque a gente fique cada vez menos manual. E aí, igual o Paulo está aqui. Paulo, como que eu garanto que uma construção vai ser exatamente feita com o mesmo padrão em diferentes estados? Uma das formas é trazendo esse conceito de racionalização e padronização. A alvenaria tem muito essa cara. Não dá para ficar... por exemplo, o projeto que eu desenvolvi aqui com aquele bloco, eu só tenho que aquele bloco, aquela família de bloco, eu tenho aquele padrão, com aquela elevação de parede, com aqueles pontos e graus padronizados para que eu possa repetir isso. É lógico, importante citar, o dimensionamento muda porque a velocidade do vento entre as regiões muda, né? Então, não dá para calcular um edifício para Campinas e executar o mesmo projeto em Alagoas. Não rola, a velocidade de vento é diferente. O dimensionamento muda, tem que alterar. Mas os padrões, né, de dimensionamento de bloco, o tamanho, as larguras, são padrões onde eu posso repetir isso várias vezes. Então, a gente consegue, dentro desse processo, garantir a qualidade e padronização do processo e, quem sabe, um dia falar de garantia estendida na edificação, né, nas construções. Não sei se isso faz sentido para vocês. Tá? Quais são os pontos de atenção desse programa com a alvenaria estrutural? O que eu diria que a gente precisa preocupar não só com esse sistema como todos, a Rayara, isso aqui, a parte geotécnica também influencia de maneira importante. Inclusive, hoje, eu estava, antes dessa live, às 17 horas, eu fui banca de uma apresentação de um TFC na Unicamp, chama TFC, Trabalho Final de Curso, e em outras universidades chama TCC, né? Não sei como que é de vocês, André, o Leandro, a gente estava numa banca de um edifício, era um TFC sobre interação solo-estrutura. E sim, a interação solo-estrutura faz diferença no dimensionamento da edificação, inclusive em alvenaria estrutural, não só em concreto armado. Esse estudo estava mostrando que a consideração ou não do ISE, né, da interação solo-estrutura, pode influenciar de maneira importante no dimensionamento dos pilares, por exemplo, daquela edificação. E mudava tanto que, quando eu considerava interação solo-estrutura, pilares que estavam com taxas de armadura até bem comportadas,
quando se colocava a interação sólido-estrutura, considerando a rigidez corretamente daquela ligação, os pilares nem passavam mais, porque o deslocamento e o momento que retornam para esses pilares, eles aumentam de forma significativa. Então, isso, tanto as velocidades de vento, quanto características de solo, características climáticas, enfim, elas são diferentes. Mas eu possibilito com que processos construtivos possam ser levados para diferentes regiões e assim viabilizando esse tipo de programa. Uma coisa que ajuda também bastante, que normalmente as construções, por Minha Casa Minha Vida, ou a Casa Verde e Amarela, que é o novo, são construções de tamanhos um pouco mais bem comportados, eu diria, né? Não são grandes arrojos arquitetônicos, então cabe direitinho, e aí eu posso colher os melhores benefícios do sistema. Tá? Então, esses são os principais pontos. Qual a melhor forma de apresentar essa proposta para o cliente? Normalmente, porque vale a pena citar, com Minha Casa Minha Vida, não é um programa só para consultoras. Eu digo grandes consultoras. Não é um programa só para faixa 1, que daí eu tenho aquele contrato de centenas, milhares de unidades lá com o governo. É um programa que eu posso fazer os financiamentos das construções, né? Você pode fazer o financiamento de sua casa utilizando Minha Casa Minha Vida. E como que eu aproveito isso? É só seguir as regras certinho do programa, e aí a alvenaria se encaixa, eu tenho certeza que ela se encaixa muito bem, não há questionamentos da Caixa em relação ao processo, não há dúvidas do cliente em relação ao processo, então isso está muito bem alinhado. Ele se encaixa e eu posso fazer o financiamento da sua casa, por exemplo, aproveitando uma taxa de juro menor, que é um dos benefícios do sistema, e eventualmente, inclusive um subsídio, né, para isso. O Pedro está comentando o seguinte: Rangel, tendo por base o CUB, que é o custo unitário, né, da construção, a alvenaria estrutural em torno de 20% mais baixo do que a obra em concreto armado. Pedro, eu não sei exatamente o que o CUB considera, tá? E não tenho conhecimento suficiente para isso, porque eu não trabalho com essa parte orçamentária. Mas, sem dúvida, se eu pegar uma construção em concreto armado médio, porque assim, o CUB, a pergunta que eu faço é, o CUB, programa Minha Casa Minha Vida e verde e amarelo para construção em terreno próprio, isso aí, pode ser muito utilizado, igual a Real está comentando. Foi considerado qual sistema estrutural? Eu não sei. Se foi considerado concreto armado, que é o mais utilizado, o seu CUB cai sim. Eu falo porque às vezes eu construo algumas casas para investimento próprio e normalmente o custo que eu consigo final da obra é 20%, 30% menor do que está no CUB. Tá? Então, sem dúvida, porque normalmente eu construo em alvenaria estrutural esse tipo de edificação. Beleza? Eu até brinco, o pessoal falando, eu fiz uma live falando sobre isso, sobre concreto armado versus alvenaria estrutural. Qual que é melhor, o concreto ou a alvenaria? A gente diz que os sistemas têm cara. Você olha para o sistema, tem cara de determinado sistema estrutural. Você vai ver uma edificação, por exemplo, com grandes balanços, grandes vãos. Hoje eu recebi algumas arquiteturas, pessoal, a gente falou na live de ontem que poderia enviar e eu analisar, algumas arquiteturas com balanços de 3 metros e uma laje nascendo na ponta, uma parede nascendo na ponta do balanço, mais outra laje lá em cima. Não é uma boa arquitetura para alvenaria estrutural. Dá para fazer? Dá. É possível? Mas não é economicamente viável. Então, não é só dá ou não dá. Vale a pena ou não vale? É uma das coisas que a gente precisa responder nesse processo. Tá? E aí a gente encaixa isso dentro dessa taxa de economia, que pode ser maior do que isso. Pedro, porque também vou construir e vender aqui em Palmas, Tocantins, e vai ser a alvenaria estrutural Minha Casa Minha Vida. Sem dúvida. De novo, Pedro, você pode fazer, inclusive, estudos de comparativos, muitos clientes fazem, e a alvenaria, além de você entregar a sua casa antes do outro sistema, você economiza muito em insumos.
O Alexandre está perguntando, arquiteto italiano Mário Brota se define como mestre em paredes. Paredes moldado em loco, é isso? Parede de concreto moldado em loco, que é um sistema que eu projeto também, tá? Não estou falando mal de sistema nenhum. A gente projeta aqui parede de concreto moldado em loco, projeto alvenaria estrutural e projeto concreto armado. Eu não projeto estrutura metálica. Então, eu sempre levo o cliente para o sistema mais adequado para a arquitetura dele. Uma das coisas que podem levar... Ô, Júnior, a gente está finalizando, inclusive, e provavelmente a live não fique salva, tá? A gente tem deixado algumas salvas, o pessoal da equipe que define isso. Mas uma das coisas que define, por exemplo, quando é melhor uma parede de concreto moldada em loco, do ponto de vista de investimento, é a quantidade de repetição. Se eu tiver menos que 500 repetições da mesma forma, normalmente, não é sempre, não é regra, mas normalmente a parede de concreto deixa de ser vantajosa, porque eu tenho um custo de investimento de forma muito alto. A forma no começo era quase R$1 milhão o preço da forma, então eu preciso dividir, mas fica um pouquinho, tá, Júnior? Assim que finalizar, dá para você assistir. Preciso diluir o custo dessa forma. Na alvenaria não tem esse custo inicial gigantesco, né? E outra coisa, vou dar uma curiosidade para vocês. Certa vez foi vendido ou abriu para venda um condomínio, eram 400 casas. E era um sistema de pré-fabricado, aquelas paredes. Tem um nome comercial para isso, mas eu não queria citar, que a gente faz no chão e leva. Então, sistemas muito padronizados, digamos assim. E que chegou até 100 unidades, vendeu bem. Depois tinha que mudar. Se fosse parede de concreto, por exemplo, fez a viabilidade com as 500 unidades. Chegou no 100, parou de vender. Aí eu preciso readequar o produto e entregar os 100 que eu já vendi. Foi trocado o sistema para alvenaria estrutural, porque ele exige propicia, né, uma maior troca, se necessário, durante o decorrer do empreendimento, entregando o que combinou e alterando o produto se necessário dentro do padrão, porque eu não tenho aquele custo da forma para manter todo esse processo. Tá? Então precisa pensar, depende do empreendimento, se pode valer a pena ou não. A última pergunta é como aprender. No novo programa, o caso verde e amarelo, são só 3 faixas, tá? Vale a pena ver. Uma das grandes novidades do caso verde e amarelo é que não é só entregar unidades, não é só produzir unidades. Produzir é uma parte, outra parte é regularização diária, que chama. Então, é propiciar com que as unidades que existem, que as pessoas possam regularizar os seus imóveis e ter mais segurança jurídica, inclusive, nesse processo. E a terceira, que é melhoria de qualidade, quer dizer, reformas, que pode estar abordado, portanto, nesse processo. A forma é muito caro, não temos mercado de viabilidade de locação ainda, que tem a possibilidade de locação, então tem que estudar. A forma de EPS no sistema construtivo ICF, dá para fazer Minha Casa Minha Vida? Dá. No final das contas, o Vitor, o ICF, que é aquela forma de EPS externa, ele acaba normalmente com o mesmo custo por metro quadrado do que uma construção em concreto armado, tá? Então, preciso estudar essas questões. O Antônio, trabalho muito no sistema Minha Casa Minha Vida. Rangel, qual a sua opinião sobre não rebocar internamente a alvenaria estrutural e o uso de escadas pré-moldadas? O Antônio, não rebocar internamente, eu gosto, desde que eu tenha alguns requisitos para isso. Por exemplo, nos últimos pavimentos, quando é difícil, nos últimos pavimentos, se eu não rebocar aquele pavimento, os últimos pavimentos são pavimentos muito suscetíveis ele é um pouco mais flexível, né? A tensões cisalhantes naqueles pavimentos. Então, o não rebocar interno e o uso do gesso direto na parede, o gesso é um revestimento um pouco mais rígido. E aí, pequenas fissurações aparecem mais. Eu prefiro rebocar, para não ter essa dor de cabeça. Nos outros casos, o gesso liso direto, eu gosto, né? Não vejo problema nenhum e é o mais usual. O uso de escadas pré-moldadas tem se reduzido muito. Tá? Por quê? Porque eu tenho o processo de montagem dele. Então,
tem caído bastante, eu prefiro a moldada em loco, na maioria dos casos, tá? Mas é possível, dá para fazer aquela escada jacaré fixada lateralmente. Nas regiões onde eu vou fixar, eu faço um coxim, um grauteamento nesse trecho e tudo certo, tá? Não há nenhum problema. Beleza? Mais perguntas? Então, de novo, alvenaria, eu uso gesso para evitar o salitre. Muito bom. Juliana, no caso de residências até 2 pavimentos sem reboco, tem problema só com gesso? Se você fez o reboco externo e utilizou aditivo para impermeabilização nesse reboco, não há problema. Porque o pessoal fala assim, mas gesso não pode molhar. Não pode molhar. O que não pode é ter uma fonte constante de água nele, mas aí não pode nem no reboco, né? Se tiver uma fonte constante de água, pode cair o reboco, não é só o gesso que tem esse problema. Mas amarela, existe tinta já, da Coral, Souvenir, tintas para gesso, direto no gesso, acho que chama, inclusive, que aí evita esse amarelamento do gesso. Eu passo esse fundo antes, né? E resolve isso facilmente.